Olá, meninos e meninas. Aminas primárias e secundárias que possuem hidrogênio ligado a nitrogênio podem reagir com compostos carbonilados, que são carbonos eletrofílicos deficientes em elétrons, por meio de substituição nucleofílica, e formar compostos denominados de iminas e enaminas, respectivamente. Em reações biológicas que acontecem nas nossas células, isso ocorre o tempo todo, como por exemplo, com algumas vitaminas do complexo B que atuam como cofatores, se ligando a enzimas por meio da formação de iminas. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesta terceira e última aula a respeito da função orgânica amina, nós vamos entender e discutir as reações de formação de iminas e enaminas que ocorrem para aminas primárias e secundárias. Então aqui a gente já percebe, como a gente discutiu na primeira aula, a diferença e a importância de saber e conhecer aminas primárias, secundárias e terciárias. As aminas terciárias não possuem mais nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então esse tipo de reação não é possível acontecer para as aminas terciárias. Aminas que possuem hidrogênio, que mantêm hidrogênio ainda ligado ao nitrogênio, vão permitir esse tipo de reação. Isso ocorre no nosso meio biológico, nas nossas células, como eu disse na introdução dessa aula. Se essa aula chegou em você de alguma forma e está te ajudando a entender a química orgânica, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, olha só, aqui então nós vamos fazer uma adição nucleofílica de aminas primárias com compostos carbonilados. E nós vamos levar aqui a formação de iminas. Então a importância de ser uma amina primária está, como a gente pode perceber aqui na reação global, em relação ou relacionado com a presença desses dois hidrogênios aqui. Eles são fundamentais para que a reação aconteça. Então veja bem, uma amina primária, que nessa reação global eu estou representando de forma genérica, e a cadeia carbônica dessa amina primária eu represento por R, por radical. No nitrogênio nós temos um par de elétrons livres que pode atuar como nucleófilo. E do outro lado aqui nós temos uma carbonila, como eu mostrei para vocês no modelinho atômico, e quando a gente tem a carbonila, como por exemplo na função orgânica aldeído ou na função orgânica cetona, esse carbono é um carbono deficiente em elétrons, é um carbono eletrofílico, porque ele está ligado a um oxigênio de forma direta. Esse oxigênio atrai os elétrons para cima dele, deixando esse carbono com deficiência em elétrons. Então esses dois elétrons do nitrogênio faz uma nova ligação química com esse carbono no primeiro momento e esses dois elétrons da ligação π vêm para cima do oxigênio, formando aqui então esse produto primário que é um intermediário. O oxigênio capta um hidrogênio logo em seguida, formando a hidroxila, que depois se protona de novo, formando a molécula de água, vai sair como grupo abandonador. O par de elétrons do nitrogênio vai fazer uma dupla ligação aqui, formando então um carbono ligado à dupla, ligado ao nitrogênio por uma dupla, e nós teremos a liberação, a eliminação de uma molécula de água. Então a primeira coisa, nós temos aqui a adição da amina ao composto carbonilado, e logo em seguida a eliminação de uma molécula de água que sai neutra, tudo bem? Formando então a imina. A imina é um composto que tem o carbono adicionado ou ligado ao nitrogênio da amina
por uma ligação dupla. E observem que os dois hidrogênios que haviam na amina primária, eles não estão presentes no produto final. E é a saída desses hidrogênios que permite que essa reação aconteça. Como no caso das aminas terciárias, esse hidrogênio não está presente, essa reação não ocorre, ok? Vamos aqui ao mecanismo geral da reação que foi proposto e é a forma mais aceita e é a forma que possivelmente estes compostos são formados de forma geral. Olha só, aqui eu representei a metilamina, que é uma amina primária e é a amina mais simples que nós temos. E do outro lado aqui o benzaldeído. O benzaldeído é um aldeído, olha só, C-OH, ligado a um anel aromático. É um aldeído aromático. O carbono da carbonila é um carbono eletrofílico, então ele possui uma carga parcial positiva. E o oxigênio possui uma carga parcial negativa. O par de elétrons do nitrogênio, que atua como nucleófilo, ataca esse carbono. E os elétrons, os dois elétrons da ligação π que havia entre o carbono e o oxigênio, vêm para cima do oxigênio, formando uma carga negativa. Veja bem, o nitrogênio agora está fazendo 4 ligações, ó, o grupo metil que ele possuía, e os dois hidrogênios que estão aqui, ó, olha só, o hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui, ok? Portanto, ele fica com uma carga positiva. E o oxigênio que ganhou o par de elétrons dessa ligação π fica com uma carga negativa. Então, a gente forma um composto com cargas positiva no nitrogênio, negativa no oxigênio. Essa reação só acontece em um ambiente ácido. Olha só, o ambiente da reação precisa estar em um pH ácido, em torno de 4 e 5. pH muito ácido, a reação também não acontece, porque nesse caso protona a própria amina, e aí ela perde esse par de elétrons livres, e em ambientes menos ácidos essa reação não acontece, porque a gente precisa sempre da captação de um próton, de um hidrogênio ácido, para a formação dos intermediários, ok? Então olha só, o hidrônio que está representado aqui é uma substância, uma espécie ácida, que tem um hidrogênio ácido. Então, o oxigênio que está com a carga negativa capta esse hidrogênio do hidrônio, a ligação aqui ó, se rompe com os elétrons vindo para cima do oxigênio e forma a molécula da água, que sai neutra. E desse outro lado aqui, ó, uma molécula de água que está no meio reacional, por exemplo, o oxigênio dela com seus 2 elétrons livres pode captar um dos hidrogênios da amina, com essa ligação se rompendo e os 2 elétrons vindo para cima do nitrogênio. E aí o nitrogênio volta a ficar neutro com o seu par de elétrons livres reconstituído. Então reparem que agora a gente formou a carbinolamina, que é um composto que está neutro. O nitrogênio voltou a fazer 3 ligações e ter o seu par de elétrons livres. E o oxigênio voltou a fazer 2 ligações, com esse carbono e com esse hidrogênio, e a ter 2 pares de elétrons livres, ok? Só que como o meio é ácido, tem muito hidrônio ali presente, essa hidroxila, que agora é uma hidroxila alcoólica, capta o hidrogênio ácido do hidrônio, e olha só, forma um composto protonado, forma a carbinolamina protonada, com carga positiva em cima do oxigênio. Só que se a gente reparar, tem aqui ó, 1, 2 hidrogênios e o oxigênio. É a molécula de água que vai sair como grupo abandonador. Para que a molécula de água saia com facilidade, olha o que ocorre. O par de elétrons do nitrogênio faz uma ligação π entre o nitrogênio e o carbono. Faz uma ligação dupla, formando esse composto aqui. Ó, veja bem, ó, nitrogênio ligada ao carbono por uma dupla ligação e expulsa a molécula de água. Esses 2 elétrons aqui se rompem, vindo para cima do oxigênio como par de elétrons livres. E aí sai a molécula de água neutra, sai um bom grupo abandonador, um bom grupo de eliminação. Só que observem que quando o nitrogênio
pega o seu par de elétrons e faz uma ligação dupla com esse carbono, ele volta a ter uma carga positiva. Só que ele ainda permanece com um dos hidrogênios que ele tinha e o grupo metil aqui que vai permanecer aqui ligado à molécula. Só que a molécula de água pode tornar aqui a captar esse hidrogênio, que é um hidrogênio ácido, porque está ligado a um nitrogênio com carga positiva, e esses dois elétrons da ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio se rompem, vindo para cima do nitrogênio, reconstituindo o par de elétrons livres, voltando o nitrogênio a fazer 3 ligações, que é o comum, que é o estável para o nitrogênio, com o seu par de elétrons livres. E a ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono permanece. Mas repare que o nitrogênio agora não tem mais nenhum dos 2 hidrogênios que ele possuía. Essa aqui é a N-benzil-ideno-metilamina, que é o produto da reação da metilamina com o benzaldeído. O que é esse composto aqui? É uma imina. Olha aqui, carbono ligado ao nitrogênio por uma dupla, cadeias carbônicas ao redor, olha só, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, então cadeias carbônicas ao redor, é uma imina. Nesse caso é uma imina específica, porque nós reagimos a metilamina com benzaldeído. Se eu quero uma imina diferente, eu tenho que trocar, ou eu posso trocar tanto a amina quanto o aldeído ou acetona que eu vou utilizar no meio reacional, ou que as nossas células vão escolher a amina e os compostos carbonilados que estão presentes ali dentro da célula, ok? Levamos então à formação da imina, que é um produto neutro, estável e muito utilizado para várias vias, para várias rotas metabólicas. E pode ser utilizado também em meio reacional em laboratório para obtenção de produtos de interesse. Do outro lado, uma nova adição nucleofílica, só que agora vai levar à formação de uma enamina, que é uma amina ligada a um carbono insaturado, ligada a um carbono que faz uma dupla ligação, que ocorre para aminas secundárias. Então, a reação global é da mesma forma como eu expliquei, só que qual que é a diferença básica aqui agora? Nós estamos reagindo uma amina secundária, e a amina secundária ela tem apenas um hidrogênio dos 3 que haviam presente na amônia. Eu disse para vocês nas outras aulas que as aminas são compostos orgânicos derivados da amônia. A amônia é NH3, tudo bem? Então, no caso da amina secundária, 2 carbonos, 2 cadeias carbônicas substituíram 2 hidrogênios e permanece apenas com mais um ligado. Como ainda existe esse hidrogênio, a reação acontece. Então, veja bem, a amina secundária aproximando de um aldeído ou de uma cetona, que são compostos carbonilados, qual que é a exigência para essa reação acontecer? Um dos carbonos vizinhos à carbonila tem que possuir hidrogênios. Por isso que eu não chamei esse grupo de R aqui, eu chamei ele de grupo metil, para vocês entenderem que o carbono vizinho à carbonila, para que as reações de enaminas ocorram, tem que possuir esses hidrogênios aqui no carbono vizinho à carbonila, tudo bem? Primeiro momento, o par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono eletrofílico da carbonila, porque aqui nós temos o oxigênio atraindo os elétrons do carbono para cima dele, deixando aqui com uma carga parcial positiva e aqui com uma carga parcial negativa. Então, olha só, o nitrogênio se liga nesse carbono aqui, veja aqui a ligação que aconteceu. Essa aqui, ligação π, vai para cima do oxigênio como par de elétrons livres, captam o hidrogênio do meio reacional e se torna hidroxila. Essa hidroxila vai se protonar mais uma vez, porque o meio é ácido, e vai sair como água, eliminação de uma molécula de água. Um desses hidrogênios aqui depois é captado, e a dupla agora se forma entre o carbono vizinho à carbonila e o carbono da carbonila, só que a carbonila não existe mais. Então reparem que o nitrogênio permanece ligado ao carbono por uma ligação simples, mas vizinho ao carbono
do nitrogênio tem hidrogênios, um deles é perdido e forma uma ligação dupla aqui, por isso enamina, porque en é o infixo para quando nós temos uma dupla ligação, e aqui nós temos uma amina, ok? Essa aqui, ó, ou esse aqui é o esquema geral, né, genérico da reação global de formação de enaminas. Aqui eu mostro o mecanismo da reação. Vamos ver os exemplos. Olha só. Eu tenho aqui um composto carbonilado cíclico, é uma cetona, porque tem aqui, ó, carbono da carbonila ligado a 2 carbonos vizinhos, e de cá nós temos uma amina secundária. Veja bem, ela tem apenas um hidrogênio, e os outros 2 ligantes do nitrogênio, ó, são carbonos, ó, carbono aqui em cima, carbono aqui embaixo. O que vem depois não importa, a gente tem que analisar o que está ligado de forma direta ao nitrogênio, que é esse carbono e esse carbono. O terceiro ligante é esse hidrogênio aqui. O par de elétrons do nitrogênio da amina ataca o carbono da carbonila, a ligação π vem para cima do oxigênio, formando uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva no nitrogênio. Porque olha só, o par de elétrons agora virou essa nova ligação, que eu destaquei em verde, e o nitrogênio passou a fazer 4 ligações, por isso ele fica com uma carga positiva. O oxigênio está fazendo apenas uma ligação com 3 pares de elétrons em cima dele, portanto uma carga negativa. Esse oxigênio pode captar o hidrogênio da amina, se ele conseguir alcançar aqui o orbital antiligante dele, o orbital que não está ligado, ou pode captar aqui o hidrogênio do hidrônio, por exemplo, como eu mostrei no mecanismo aqui atrás, porque o ambiente é ácido. E esse hidrogênio vai ser captado pela água ou pode ser captado por esse oxigênio. Aqui eu representei esse oxigênio mesmo aqui, captando esse hidrogênio, formando a hidroxila. Quando o oxigênio rouba esse hidrogênio aqui, ó, a ligação que existia entre esse hidrogênio e o nitrogênio voltam a formar esse par de elétrons livres em cima do nitrogênio. O oxigênio volta a ficar neutro, o nitrogênio volta a ficar neutro, e aqui eu destaquei que o meio é ácido, né? Tem hidrogênios ionizáveis e hidrogênios ácidos para serem captados, para que essa reação possa acontecer. Essa hidroxila, então, vai se protonar mais uma vez, formando o oxigênio com carga positiva e 2 hidrogênios, que de novo é a molécula de água, que pode sair, que pode ser eliminada da molécula aqui, que pode se desligar da molécula, saindo na forma neutra. O par de elétrons do nitrogênio volta a fazer uma ligação dupla aqui com o carbono da carbonila, né? Com o carbono que está ligado ao oxigênio, e essa ligação aqui entre o carbono e o oxigênio se rompe com os 2 elétrons vindo para cima do oxigênio, formando a molécula de água. Só que quando o nitrogênio faz essa dupla aqui, ó, ele volta a ficar aqui com carga positiva. Só que como era uma amina secundária e não existem mais hidrogênios ligados a esse nitrogênio, o hidrogênio que vai ser captado é do carbono vizinho ao carbono que se ligou ao hidrogênio, que era o carbono da carbonila. Olha só, eu disse no começo que o carbono vizinho, de qualquer um dos lados, tem que possuir hidrogênio, porque, olha só, a água vem e capta esse hidrogênio, a ligação que existia aqui forma uma ligação dupla nessa posição que está representado aqui, e a ligação π entre o carbono e o nitrogênio vem para cima do nitrogênio como forma de par de elétrons livres que eu representei aqui. Então, reconstituiu um nitrogênio com 3 ligações, com um par de elétrons livres. O nitrogênio se mantém ligado ao carbono por uma ligação simples, mas do lado aqui, ó, vizinho, tem uma ligação dupla. Essa aqui é a enamina e reconstituiu o hidrônio do meio ácido. Tudo bem? Então, formei a enamina, que é possível que ocorra para aminas secundárias. Tudo bem? Essa aqui, né? Esses aqui são os mecanismos de reação de formação de iminas e de enaminas.
Para finalizar essa aula, para vocês entenderem a importância, eu trouxe um exemplo prático de reações de formação de imina que acontece no meio biológico, acontece nas nossas células. Olha só, aqui na esquerda está a molécula da piridoxina. A piridoxina, que eu representei aqui, é a vitamina B6. É uma vitamina do complexo B. A vitamina B6 no nosso corpo, onde que nós adquirimos a vitamina B6? Por exemplo, no trigo. O trigo é rico em vitamina B6. Quando essa vitamina está no nosso corpo, ela sofre uma reação de oxidação que nós já estudamos, porque aqui tem um álcool primário. Álcoois primários, quando oxidam, se convertem em aldeídos. Então, olha aqui, ó, COOH. Então, teve uma oxidação desse álcool primário em aldeído e essa hidroxila alcoólica se ligou aqui, ó, perdeu esse hidrogênio e se ligou a um grupo fosfato, se transformando na molécula do fosfato piridoxal, que é conhecido como PLP. Tudo bem. Agora nós temos um composto carbonilado aqui, ó. Compostos carbonilados na presença de aminas podem formar iminas e enaminas. E as nossas enzimas, olha só como que tudo vai se complementando. As nossas enzimas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos possuem nitrogênio em sua estrutura. Então, assim que formou o PLP, uma enzima, eu só representei por enzi, né? Porque enzimas são compostos grandes, são macromoléculas, mas aqui está o nitrogênio dessa enzima. O nitrogênio reage com o composto carbonilado, reage com esse aldeído, formando C-dupla-N. C-dupla-N é uma imina. Então, o PLP fica com uma imina ligado a ele, ou seja, a enzima se ligou ao derivado da vitamina B6. E o que esse complexo que formou a imina que agora vai fazer? Várias rotas metabólicas. Pode ajudar aqui, por exemplo, na produção de intermediários do ciclo de Krebs, pode produzir algum aminoácido e fazer outras rotas metabólicas que são fundamentais para a sobrevivência dessa célula, do tecido e do nosso corpo como um todo. Então, olha só, a importância de entender reações químicas é para a química orgânica, para que a gente possa fazer reações químicas em laboratório, em indústria farmacêutica, mas também são reações que ocorrem o tempo todo no nosso corpo e que nós estudamos, às vezes, de uma forma mais superficial na bioquímica. Aqui eu integro a bioquímica com a química orgânica, mostrando essa reação ocorrendo na nossa célula em reações e em rotas metabólicas importantíssimas para o funcionamento desta célula. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que faça sentido, ajude vocês a entender essas reações que são bastante cobradas e a entender a importância dessas reações. Se vocês estudarem e tiverem disciplina, o restante deixa comigo que eu ajudo vocês.